Olá, eu sou Lea Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM. Hoje o Infra FM Talks tem o apoio da Teleloc, especializada em aluguel de imóveis para escritórios no Brasil. Além do mobiliário padrão, a Teleloc aluga móveis personalizados de acordo com o projeto de cada cliente. E ao final do contrato, o cliente poderá adquirir esses móveis por um valor residual. Para home office, a empresa tem mesas e cadeiras rigorosamente dentro dos requisitos de ergonomia. E, além de outros produtos, consulte também a empresa para as operações de leaseback. Obrigada, Teleloc, pelo apoio de hoje. Olá, bem-vindos à audiência da Infra FM Talks. É uma alegria tê-los aqui novamente e hoje nós temos um convidado para lá de especial. Eu estou falando do professor Dr. José Joaquim do Amaral Ferreira. Ele era do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, né? E hoje ele ocupa o cargo de diretor de certificação da Fundação Carlos Alberto Vanzolin. E eu o convidei para que a gente fale de um tema bastante importante, que nada mais é do que um tema que ele tem total propriedade, que é sobre certificação. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você e com essa audiência seleta que você possui. A gente sabe que a Infra é realmente um marco aí nessa parte de tecnologia, certificação e gestão. Então, estou muito feliz de estar aqui e de ter essa oportunidade aí para falar com o seu pessoal. Então, tá bom. Essa parte de certificação, como você falou, ela é uma coisa que a gente até conhece, às vezes sem saber que a maior parte de nós somos certificados. Na hora que você tem uma carta de motorista, habilitação, aquela carta é um certificado que você está habilitada a dirigir um veículo. Você fez um curso, você fez uma prova, você fez uma prova prática e passou por uma série de requisitos e recebeu o certificado, que é a sua carteira nacional de habilitação. Então, a maior parte tem isso e realmente não tem muito essa ideia. E a certificação nada mais é do que isso. Você avalia uma empresa e verifica se ela atende uma série de requisitos. Certificação de empresa, tem certificação de pessoas, como esse exemplo que eu te dei. Certificação de processo. Você avalia a empresa, vê se ela atende uma série de requisitos que são necessários para um bom desempenho numa determinada área. E se ela está de acordo com aqueles requisitos, a gente simplesmente emite certificado e a empresa pode ter certeza de que aquilo que ela está fazendo é. Então, a certificação já existe há muito tempo, mas ela começou a ficar mais famosa em 1987, quando apareceu a série da ISO 9000. Então, você tinha 3 normas, a 9001, 9002 e 9003. Era um sistema relativamente complexo, a 9001 era mais abrangente, a 9002 não envolvia a parte do projeto, e a 9003 envolvia somente a parte de produção. E depois o pessoal acabou, no decorrer do tempo, vendo que isso era bobagem, que não dava para você separar essas coisas. Tem um sistema de gestão de qualidade, que é a série 9000, para que as coisas pudessem andar bem, para que as coisas pudessem andar certo. E daí as coisas evoluíram para o sistema de gestão, relação da empresa com o meio ambiente, que é a série 14000, depois sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, que é um outro ponto, quer dizer, de que maneira você gerencia para que as pessoas fiquem bem dentro da sua empresa, não se machuquem, tenham saúde, assim por diante. Depois daí a coisa foi evoluindo, a parte de responsabilidade social corporativa, que é uma coisa muito importante. Sim. As empresas vêm evoluindo, saindo daquele capitalismo selvagem, em que ela tende lucro acima de tudo. E começaram a verificar que não adianta, se você explorar a comunidade, você vai acabar sendo muito mal vista, ninguém vai querer trabalhar na sua empresa, né? E os produtos seus podem ser boicotados, isso é uma coisa mais moderna, a pessoa começa a boicotar os seus produtos, e aí, de certa maneira, isso prejudica muito a própria vida da empresa. Então, eles passaram a ter que interagir mais com a comunidade,
E a gente vê muito isso hoje nessa época de pandemia, que as empresas estão procurando ajudar de alguma forma, fazendo doação de alimentos, doação de máscaras, doação de respiradores. Elas estão mostrando a sua responsabilidade social também. Tem até uma norma que que indica quais são as boas práticas nessa área de responsabilidade social, que no Brasil é a norma 16.001 da BNT, responsabilidade social. É uma sopinha de números e letras, tá? Mas a gente os conceitos são interessantes. Essa norma de responsabilidade social é uma norma que não tem muita adesão, tem uma norma norte-americana chamada SA 8000 também, que é bastante usada. Mas as normas vão evoluindo. Aquela de saúde e segurança ocupacional, que é 18.001, ela evoluiu para 45.000, um monte de números. Mas tem uma norma que interessa muito, que apareceu agora, que eu acho que é importante, que é a norma da série 41.000, 41.001. Sim, que é do nosso segmento. Exato, que é Facilities Management. Né? Sim. É uma norma de gestão, sistema de gestão para Facilities Management. E ele é uma série, quer dizer, não é uma norma só. Sim. O pessoal, em geral, faz um pacote. Pode me interromper a hora que você quiser. Tá? Não, estou te ouvindo. O pacotão é o seguinte, quer dizer, você tem uma norma, que é 41.000, que é a norma central, que ela dá os requisitos, ela diz como é que você vai gerenciar bem uma facility. Sim. E depois ela tem uma outra, que é a 41.011, que diz o que significam as palavras que estão lá dentro. É uma norma de vocabulário. Tem algumas coisas meio empoladas, né? Facilities Management é a função que organiza pessoas e processos dentro de um ambiente construído para melhorar a qualidade de vida e produtividade. Tem lá essa definição. Sim. Que o pessoal deve conhecer bem. Tem a 41.012, que diz como é que você compra bem para gerenciar uma facility. Então, diretrizes para compras e desenvolvimento de acordos. E a 41.013, que é o Technical Report, não é bem uma norma, e que fala do escopo, conceitos, chave, benefícios, etc. Mas o nosso foco é a 41.001, fala do sistema de gestão. E assim, o que a gente observa, professor, graças a Deus essa norma veio aqui para a nossa atividade, é uma norma ainda nova, né? Mas ela é extremamente importante, na verdade, até para que as empresas possam se organizar e observar qual é o sistema de gestão que elas têm, qual é o modelo que a norma está tendo e como é que faz uma intersecção disso, até para que essas empresas sejam certificadas, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é esse processo, porque a gente ainda observa que tem algumas dúvidas no mercado com relação a isso. A primeira dúvida que tem é que muitas vezes as empresas não entendem razoavelmente o que é o sistema de gestão. Nós também tivemos aí, no começo da Vanzolini, a gente começou a mexer com isso em 1988. E em 1990 a Vanzolini foi a primeira entidade no país a ser, naquela época era credenciada, hoje chama de acreditada pelo Inmetro, para fazer certificação de sistemas de gestão. Sim. Tanto que o número da Vanzolini no Inmetro é OCS 001. Mas ninguém entendia direito as coisas. Quando a gente fez a primeira certificação, os dois lados estavam aprendendo. Uhum. Mas o sistema de gestão, principalmente nessa norma, norma de Facilities Management, 41.001, ela segue o ciclo PDCA. O que é esse ciclo PDCA? A maioria já sabe, mas não custa nada a gente lembrar do PDCA. É o Plan, Do, Check, Action, do inglês. Então você primeiro pense, planeje o que você vai fazer, depois você faça, depois você verifique se deu certo aquilo que você planejou e fez, e depois você toma as ações corretivas, planejando de novo, e é um ciclo contínuo. Você continuamente passa pelo PDCA, é uma filosofia de ação. E o sistema de gestão é uma coisa relativamente ampla, o conceito é simples. Se você tem uma empresa, você tem que entender quais são as necessidades do seu cliente. Aí você entra com aquelas necessidades do seu cliente na sua empresa, primeiro verifica se pode atender, ou posso atender. Aí você tem que fazer todo o planejamento de como é que você vai atender, você tem que ver a parte de
matéria-prima, a parte de produção, a parte do meio ambiente. Tem uma série de providências, você tem que checar se... Então, agora vem a parte do extra. Tem que checar se o que saiu daquela produção corresponde às necessidades iniciais do cliente, e se isso aconteceu, se está tudo em ordem, você pode entregar para o seu cliente. Então, puxa, parece simples, Joaquim, é ver o que eu estou oferecendo, executar aquilo que foi contratado, entregar o que foi contratado. Mas não é isso que acontece, Léo. Você vê que a turma compra um cachorro e recebe um gato ou uma lebre no final, porque essa parte de comunicação ela é relativamente complexa. Também envolve toda uma parte de adequação. Né? Então, o pessoal de vendas, qualquer empresa, o pessoal comercial, eles querem vender, bater meta de venda, não querem nem saber se você tem capacidade de atender a qualidade e os prazos necessários. E prazo também é um requisito do cliente. Então, um caso interessante é quando a pessoa vai casar. Isso, as mulheres todas sabem muito bem como é que funciona isso. Você vai toda entusiasmada, vê o seu apartamento novo, legal, aí chama um marceneiro, encomenda, quero um móvel assim, assado, quero aqui uma cama desse jeito, quero fazer um armário embutido, uma cozinha maravilhosa, tudo maravilha. Eu vou casar daqui a 3 meses, tá? Dá tempo? Ah, pode deixar, dá tempo. Você acaba dormindo no chão durante um ano até o cara entregar aquilo que você colocou. Né? Então isso também é qualidade. Tá? Então o sistema de gestão é um sistema que você tem internamente, que você tem as pessoas já designadas, tem os processos definidos, a gente chama de processos mapeados. Você tem quem consegue entender essas necessidades, quem consegue produzir, quem consegue entregar, e esse sistema ele se realimenta. Essa é uma palavra-chave, essa realimentação. Com base no PDCA, com base nos desvios, com base no que a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando continuamente. Eu sei que falando assim não é tão simples, mas as normas são conjuntos de regras que trazem essas diretrizes. Então, a 41.001, ela é um conjunto de regras e requisitos que diz, se você quiser ter um sistema de gestão que funcione bem para facilitar management, para gerir bem a sua parte de infraestrutura, essa parte de área construída, etc., você siga essas regras. Que envolve, inclusive, até a auditoria interna. A auditoria interna, quer dizer, é um grupo internamente, a empresa, que procura ver se as regras que foram estabelecidas estão sendo cumpridas. Tá? Então, não adianta dizer, eu sou bom, eu tenho que ter essa verificação interna, verificar se eu sou bom, e depois que eu tenho o meu sistema montado de acordo com o padrão internacional, veja que eu falei, o padrão internacional. E não adianta dizer, como é que eu monto um sistema de gestão? Tem dezenas, centenas, milhares de formas de fazer isso. Algumas são boas e algumas não são. Qual é o... Oi? Normalmente, a gente encontra nas empresas algumas dificuldades. O próprio pessoal da equipe de facilities não sabe qual que é o melhor sistema de gestão, como está o nosso sistema de gestão. Não sabe, não tem ideia. Isso, né? Não tem ideia. E essas normas da ISO, né, a ISO é International Organization for Standardization, essa organização ela reúne conhecimento mundial nessa parte e diz, olha, o melhor modelo hoje conhecido para tocar uma facility management é esse, e dá as regrinhas para você seguir. Agora, não é também tão simples, as normas não são coisas assim, receita de bolo, elas têm muito conceito. Elas diziam o que fazer e não como fazer. Sim. E a gente encontra, lá na Vanzolini a gente tem hoje mais de 2.500 empresas certificadas nas diversas normas. Uma quantidade enorme de clientes. E a gente vê muitas variações em torno das diretrizes da norma, mas sempre atendendo. A gente checa, verifica se o que a norma pede está sendo feito. Então, a dificuldade não é obter a certificação, a dificuldade é organizar a empresa para pedir a certificação. Exatamente, e esse é o objetivo. Então, muitas vezes a pessoa fala, o que eu ganho com a certificação? Né? Por que eu devo me certificar? Escuta, você gastou um dinheirão para fazer um sistema de gestão. Você não quer saber se o sistema funciona bem ou não, se o sistema está adequado ou não? Gasta mais um pouquinho, a certificação é a parte mais barata de todo esse processo.
Você chama alguém que entende, alguém que tem uma visão mais global, alguém que olhou um monte de empresas, e pede para ele dar uma olhadinha para ver se está em ordem, para ver se está bem. Ele vai te dizer, olha, está bem ou não está bem, você tem alguns problemas, tem algumas não conformidades, que é o nome que a gente dá para esses gaps, nessas. E aí o pessoal trabalha em cima disso e vai para a certificação. Existe até um processo que às vezes as pessoas, as empresas têm um pouco de receio de chamar para certificação e levar bomba. Não é levar bomba, gente. É que nem você vai no médico, chega no médico lá e diz, olha, doutor, eu estou ótimo, né? Aí eu, mas eu estou achando meio verde, né? Será que no seu filho não está com problema? Não, doutor, isso aqui é um creme que eu passei no rosto. Você está mentindo. Você tem que ir lá para ouvir a verdade, né? Ouvir o que está acontecendo. Mas psicologicamente as empresas às vezes têm um pouco de medo disso. Então, o pessoal faz os chamados diagnósticos ou gap analysis, né? Que é a análise de gaps, de falhas, de vendas, e aí isso ajuda a empresa a trabalhar na direção da certificação. O pessoal, nesse diagnóstico, eles olham somente a diferença entre o que deveria ser e o que existe hoje. Então, eu diria... Pode continuar. Faça a certificação para ter certeza que o dinheiro que você gastou está bem gasto, a montar o teu sistema. Tá? E tem mais um outro aspecto. Na hora que você tem o certificado, ele é acompanhado ao longo do tempo. Então você implementa teu sistema, você pode ou não fazer esse diagnóstico de gap analysis, monta o teu sistema, quando você achar que ele está bom, que ele vai funcionar bem, você chama uma entidade certificadora, de preferência é uma entidade que tem experiência, porque na realidade o que essa entidade está te colocando é a credibilidade e a experiência dela. Tá? Então, são duas coisas importantes, experiência e credibilidade. Aí essa empresa vai dizer, olha, tá bom, não tá, precisa melhorar isso aqui, mas beleza, tá bom e tá aqui, ó, você tem um certificado que diz que o seu sistema é bom. Isso é muito bom para a imagem externa, a imagem pública da sua empresa. Quando você vai colocar o teu serviço, ou quando você vai contratar alguém, ou quando você vai de alguma maneira divulgar a sua empresa, você diz, não, eu tenho um sistema de facility management que funciona. A minha infraestrutura ela vai trabalhar bem o tempo todo, ela não vai te dar problema, a gente não vai ter problema de utilidades, a gente não vai ter problema de energia, a gente não vai ter problema com infraestrutura, porque isso aqui tudo vai funcionar bem. Tá. E quando eu vou ao mercado à procura de um agente certificador, são os requisitos básicos que eu tenho que ter para saber que esse certificador vai fazer um trabalho correto, né? Vai fazer com que essa certificação realmente ela esteja na integralidade aí da sua composição? Você tem que, em primeiro lugar, verificar se esse certificador ele também é avaliado por alguém. Tá. Porque, como a gente vende credibilidade, a entidade certificadora vende credibilidade, como é o caso da Fundação Venturini, você tem que dizer, será que com o tempo esse pessoal não ganhou fama, deitou na cama, eles não amoleceram? Verdade. Quem é que diz que essa entidade é boa ou continua boa? Né? Então tem um negócio que chama-se acreditação. Existe uma terceira entidade, que no Brasil é o Inmetro, tá? E o Inmetro faz uma avaliação da entidade certificadora para verificar se ela tem um sistema de gestão. O sistema de gestão que a gente tem é um sistema de gestão próprio. Ele tem uma norma que diz, você tem que ter, por exemplo, ter o pessoal treinado. Você tem que ter um contrato com o seu cliente. As coisas têm que estar muito claras. Você tem que ter a chamada gestão de imparcialidade. Ou seja, não é porque eu conheço o dono da empresa que eu vou ser mais bonzinho com ele ou menos bonzinho com ele. É isso. Você pode até se declarar impedido de fazer uma avaliação, porque digamos que você o seu filho é sócio daquela empresa. Então você não tem essa imparcialidade, você fica impedido de fazer uma avaliação. Isso é chamada gestão de imparcialidade. Tem a gestão de risco também, que é avaliada para verificar qual que é o risco envolvido por aquela atividade, de maneira a você fazer uma investigação um pouco maior ou um pouco menor.
A gente pode, por exemplo, na Facilities Management, pode certificar a parte de infraestrutura, estradas, barragens. Opa. Sim. Depois de Brumadinho, aquelas coisas, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas tem que fazer direito, porque se não fizer direito, na hora que... E o ideal também é que esse agente certificador, né, no seu grupo de especialistas, no caso da nossa norma da Facilities, que é a 41 mil, ele deveria também ter um profissional especializado na atividade de Facilities para compor esse time, né? Tem que conhecer, não adianta você pegar dentro da sua equipe de avaliadores, você tem um médico que é muito bom, o cara conhece tudo dessa parte de doenças infecciosas, e você manda o cara fazer uma auditoria de Facilities Management, não vai entender nada. No nosso caso, a gente tem lá o professor Moacir lá da USP, né? Somos professores na USP juntos, e o professor Moacir é um dos maiores entendidos nessa parte de Facilities Management, e ele ajuda muito nessa parte de formação de pessoal, de formação de equipe, de orientação do grupo. Então, eu acho que essa parte que você levantou, quer dizer, nós temos que ter gente especializada, que o Inmetro nos pede também. Qual é a formação do teu pessoal? Né? Qual o treinamento que eles recebem? Eles estão atualizados. Toda vez que sai uma atualização da norma, eles aprenderam. E tem as chamadas auditorias testemunhas também. Só mais esse detalhezinho para mostrar a qualificação do pessoal. As auditorias testemunhas. O meu auditor, às vezes ele vai fazer a auditoria e o auditor do Inmetro vai auditar o meu auditor. Ele vai junto, que nem uma sombra, ele diz, não, você não olhou aquilo, você perguntou errado, isso, não. Depois vem chumbo. Então a gente tem também essa fiscalização. Então, isso é importante, quer dizer, primeiro a acreditação, em alguma norma pelo menos, essa entidade tem que ter algum tipo de acreditação pelo Inmetro, ou por eventualmente um acreditador estrangeiro. Segundo, a reputação. Pergunta para as suas empresas, você já ouviu falar nessa empresa? Né? Você já conhece, sabe como é que eles trabalham direitinho, não? E então essa parte de reputação, porque o certificado vai carregar com ele a credibilidade da empresa que emitiu. Tá? Essa parte de sistema de gestão é super importante. Muito bem. E se eu tivesse que citar aqui, até para a gente ir para o finalzinho aqui da nossa conversa, qual seria o maior benefício, ou talvez pontuar 1, 2 ou 3 benefícios para as empresas que se preocupem em ter uma certificação através da ISO? Eu diria o seguinte, eu tive um cliente uma vez, ele tem hoje tem ainda um cliente ainda, ele tem uma empresa de recrutamento de mão de obra, e ele disse para mim, Joaquim, a ISO salvou a minha empresa. Porque ele ficava apagando fogo direto, problemas mil, e você sabe, né, como é que é uma empresa, você deve também ter problemas. Ele ficava apagando o fogo direto, e aí ele acabou implantando a ISO, e esse sistema ele meio que se autorregula, então ele passou a ter tempo de pensar e planejar, e fazer planejamento estratégico. Então, a certificação te garante que você tem um sistema que vai fazer a tua empresa funcionar dentro do que está planejado. Então, esse benefício, para quem é diretor, dirigente, executivo, é um benefício gigantesco, porque você passa a ter tempo e as coisas meio que se autorregulam, as responsabilidades estão definidas. Você não vai ter que assinar a compra do parafuso para dar manutenção na porta do banheiro de serviço. Isso aí já está tudo regulado. Então, esse é um grande benefício. O outro benefício é que você vai estar atualizado com o que há de melhor conhecimento no mundo inteiro. Isso te dá competitividade. Então, você começa a perder, deixar de perder as oportunidades de fazer melhorias. Um outro exemplinho, só para a gente terminar, eu sei que seu tempo é relativamente curto, mas a gente tinha uma empresa que foi avaliada, e para fazer a implantação do sistema de gestão, eles tinham que ter o processo mapeado, como a gente chama. Sim. Eles tinham um processo de produção, e eles verificaram que ao mapear o processo de produção no período diurno, eles tinham um resultado, uma certa produtividade. E quando mapearam o processo de produção no período noturno, eles verificaram que eles tinham a mesma produtividade, mas o pessoal trabalhava menos, fazia um pouco diferente. Por quê? Porque a turma da noite queria dormir.
Então, eles desenvolveram um jeito de fazer a meta de produção muito mais rápido, muito mais eficiente. E o pessoal de dia era aquela burrice, aquela mesmice. Então, aí com isso eles conseguiram, na hora que eles estavam mapeando os processos, pegaram o que se fazia à noite, fizeram para o dia, aumentou muito a produção, e o coitado do pessoal da noite perdeu a folga. Mas você acaba, de certa maneira, tendo chance de equalizando, encontrar as melhorias e começar a pensar sobre as coisas. Então, eu acho que é muito importante o conceito de sistema de gestão. Quer dizer, eu vou ter um sistema embaixo de mim. O sistema não é uma coisa física, né? Sim. É coisa que é intelectual, um conjunto de procedimentos, um conjunto de regras, um conjunto de responsabilidades, um conjunto de capacitação, que leva a tua empresa a trabalhar muito melhor e deixa ela muito mais competitiva. E para ver se isso está bom ou não, certifique. É baratinho e você vai ver que você vai agregar um conhecimento mais profundo na tua organização. Muito bem, mestre. Então, nós aqui do InfraFM Talks gostaríamos muito assim, de agradecer o seu tempo, disponibilidade, deixar claro um pouquinho esse tema da certificação para a nossa audiência. Agradeço de coração o seu tempo e vamos torcer para que a gente possa tomar um café mais adiante pessoalmente. Tomara, viu? Conte comigo. Conte comigo, a gente está à disposição. Eu sou professor lá na USP, no Departamento de Produção. Então, a ideia é sempre poder disseminar conhecimento, fazer com que as coisas andem dentro do estado da arte. E muito obrigado pela chance. Tá bom, então. Fica com Deus, professor. Obrigado, você também. Tchau.